meus irmãos, nós estaremos dando continuidade à nossa série de sermões. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e hoje nós iremos refletir no texto que se encontra em Marcos, capítulo 2. Estaremos fazendo essa leitura de forma alternada, do verso 1 ao verso 12. Convidar o Márcio para que venha à frente e me ajudar fazendo essa leitura alternada junto com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos? Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Palavra do Senhor. Meus irmãos, quem é Jesus para você? Tenho certeza que você já ouviu declarações absurdas a respeito de quem é Jesus Cristo. Muitos pensam que ele é apenas um curandeiro. Outros o tratam como um mordomo, uma espécie de secretário que está à disposição para atender às nossas necessidades materiais. E ainda existe um grupo que tem apenas o conhecimento de um homem, historicamente falando, que morreu numa cruz no meio de 2 ladrões. Ao longo da história da igreja, houve vários debates em torno dessa pergunta: quem é Jesus? Por exemplo, os ebionitas, eles acreditavam que ele era apenas um homem comum, não Deus. Mas nessa narrativa, apesar de ser uma construção sobre milagre, nós podemos perceber a revelação da identidade de Jesus como Deus. Imagine os irmãos que após sua viagem pelas regiões da Galileia, Jesus estava pregando e curando
Agora o texto nos informa que ele retorna para a sua cidade, Cafarnaum. E também destaca que ele estava em sua casa. E é destacado na narrativa que Jesus ele estava ministrando a palavra em sua casa. Alguns estudiosos apontam que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. No entanto, eu corroboro com o pensamento de William Hendrickson, de que os amigos de Jesus tenham providenciado uma casa para ele morar, enquanto estivessem em seu ministério em Cafarnaum. E Jesus, nesse período, ou nessa temporada, ele saiu numa cruzada da Galileia, em Cafarnaum, ele saiu pregando em diversas outras cidades. E agora ele retorna para o lugar aonde ele costumava estar, Cafarnaum. E é importante entendermos que Jesus havia retornado de uma viagem e que por conta disso a casa fora reservada para o seu descanso. Porém, o texto nos informa que essa casa estava tomada de pessoas. O texto diz que não havia espaço nem mesmo na soleira da porta. Algumas traduções colocam a soleira da porta, justamente o espaço que limitava a casa da rua. E as pessoas aglomeradas, querendo ouvir a mensagem de Jesus, estavam todas pressionadas naquele recinto, dentro da casa, ou até mesmo no limite da casa para a rua. As casas naquele período não eram muito grandes. Apenas as casas de pessoas que possuíam muito dinheiro tinham um terreno e um outro portão que traçava os limites da sua propriedade. Casas comuns, ou seja, de pessoas pobres, simples, a porta ela se abria diretamente para a rua. Hoje, alguns irmãos têm alguns privilégios, né, de terem uma casa e ter um terreno à frente. E aí tem um portão e um muro que limita todo o espaço da sua casa. Mas dentro daquele contexto, as casas simples em Israel, as portas já davam diretamente para as ruas. E nós podemos perceber que a casa em que Jesus estava era uma dessas casas simples, porque ela não possuía um hall na frente da sua porta principal, visto que a casa ela estava tomada de pessoas e nem mesmo o texto diz havia espaço da casa, no que limitava a parte de dentro da casa para a parte de fora. Imagino que após Jesus vir de uma viagem, encontrava-se naquela casa, além dos discípulos de Jesus, também alguns amigos que Jesus tinha uma relação social em Cafarnaum. Além desses amigos, o texto vai nos dizer que existiam pessoas também que estavam ali que eram necessitadas. Mas existia um outro grupo, um grupo dos escribas, aqueles líderes religiosos do judaísmo que estavam ali tramando contra Jesus. Jesus, meus irmãos, estava pregando o evangelho, quando algo inusitado aconteceu. Imagine a cena. As pessoas ouvindo Jesus, falando sobre o cumprimento das profecias, e ele sendo esse o cumprimento, contando talvez alguns momentos que ele viveu nessa cruzada evangelística, e agora naquela multidão que está dentro da casa. Imagine que a casa não existia ar-condicionado, e aí talvez estaria
pouco calor e as pessoas aglomeradas querendo ver aquela mensagem de Jesus. Alguns que estão ali estão designados pelo Sinédrio, querendo perceber alguma falha na fala de Jesus para acusá-lo de blasfêmia. E Jesus, ele está pregando, quando de repente um barulho no teto da casa começa a acontecer. Agora os ouvintes já não conseguem mais prestar atenção na mensagem que está sendo pregada, porque o barulho está roubando a atenção. O olhar já não está voltado diretamente para a pessoa de Jesus. Rapidamente é possível perceber, no meio daquela multidão, os olhares voltados para o teto da casa, imaginando o que poderia acontecer. Meus irmãos, logo após o barulho, nós percebemos agora, ou imaginamos, que a luz do dia entra dentro daquela casa. Surpreendentemente, no teto daquela casa, começa a descer um paralítico numa cama diante de Jesus. É algo surpreendente, inusitado que acontece. Os irmãos precisam aqui comigo, pensar como era esse teto. O teto da casa não era como os tetos atuais, que são feitos de vergalhões e concreto. O teto das casas geralmente era plano, tinha vigas transversais com pilares, cobertas com vegetação, galhos de árvores e etc. E no topo de tudo isso, uma manta grossa de barro ou argila misturada com palha e feno. Meus irmãos, tal cobertura não era difícil de ser desfeita. Após fazerem uma abertura, o texto vai nos dizer que 4 homens, provavelmente amigos deste paralítico, ele começa agora a descer aquele paralítico no meio da onde as pessoas estavam ouvindo a Jesus. Eu acho interessante a reação de Jesus diante deste ato inusitado. O verso 5, ele vai dizer: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: pecados estão perdoados. Todos os esforços daqueles amigos, meus irmãos, é visto aqui por Jesus. Eles poderiam não se arriscar e, prevendo a dificuldade de entrar naquela casa, eles desistirem no meio do caminho. Mas percebam que estes 4 homens, apesar da dificuldade, ele não viu empecilhos para fazer com que aquele paralítico chegasse diante de Jesus Cristo. Outro fato importante que precisamos nos atentar é a declaração de Jesus agora para esse aleijado, esse paralítico. Porque Jesus vai dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Como diz um comentarista bíblico chamado Adolf Pohl, ele diz que para os judeus, o sofrimento e a culpa estavam estreitamente ligados, e as doenças eram consideradas castigo para os pecados. Eles tinham até uma relação de castigos para os diversos pecados, com base na qual eles não só sabiam que desgraça segue a certo pecado, mas também que pecado causara a desgraça de certa pessoa. Ou seja, existia uma associação de que o pecado correspondia a tal enfermidade. Isso dentro do pensamento judaico. Quando Jesus, ele declara: filho, os teus pecados estão perdoados, ele não faz uma associação com esse pensamento dos judeus. Isso é importante
está claro para nós. Até porque, certa feita, Jesus está caminhando com os seus discípulos, e os seus discípulos olham um paralítico, e disseram para Jesus: Jesus, quem pecou? Este ou a seus pais, para que nascesse dessa forma? Jesus disse: nem este, nem a seus pais, mas isto é para que se manifeste a glória de Deus. Perceba que Jesus, ele não tem dentro da sua teologia esse pensamento judaizante. Ele não faz associação com esse pensamento dos judeus. Mas tem dois destaques neste ponto aqui. O primeiro é o olhar de Jesus para a maior enfermidade daquele homem, a necessidade do perdão divino, porque todos os homens são marcados pelo pecado, e aquele homem necessariamente também é um pecador. Apesar de Jesus não estar associando o pecado daquele homem àquela enfermidade, ele é um pecador como eu e como você, que necessita do perdão divino. Um segundo motivo está relacionado ao ensinamento que Jesus queria passar mediante os pensamentos dos líderes religiosos que estavam naquela casa. Porque o texto já está nos informando o que os escribas estavam arrazoando a respeito de Jesus. Então, Jesus provoca aquela cena, dizendo: perdoado estão os teus pecados, porque Jesus queria provocar um ensinamento para todos aqueles que estão ali, mostrando que Ele é Deus que tanto cura, mas também perdoa pecados. O texto nos informa, no verso 6 até o verso 9, diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais de fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Meus irmãos, Jesus está aqui no início do seu ministério. Ele havia curado, como nós pregamos aqui domingo passado, o leproso. E o que Jesus disse para o leproso? Vai, se apresente ao sacerdote e não fala para ninguém. Mas agora, essa mensagem de Jesus e o que ele está fazendo está ganhando repercussão. Jesus agora retorna dessa cruzada evangelística, e já no meio dessa cruzada, ou melhor, dentro da casa em que Jesus está, já estão os representantes do Sinédrio, querendo pegar Jesus, ver quem é Jesus, fazer um relatório desse homem que está perturbando a paz religiosa judaica, para apresentar perante o Sinédrio e acusá-lo de estar ferindo a Torá. E ali eles acusam Jesus, porque Jesus está dizendo para um homem pecador: perdoados estão os seus pecados. Para os judeus, quem pode perdoar pecados? Meus irmãos, para os judeus, o campo do perdão de pecados é especial, de foro exclusivo de Deus. Para eles, Jesus não é Deus. Para eles, Jesus é apenas um homem, um líder religioso, que está gerando problemas com os seus ensinos. Inclusive, o aleijado nem passou pelo rito legal determinado pela Torá, de diante do sacerdote oferecer sacrifício e ser agora restabelecido ao culto e ao convívio.
Existia um método levítico para ser cumprido. Mas antes mesmo disso acontecer, Jesus está dizendo no meio de todo mundo: filho, perdoado estão os seus pecados. Isso, quando chega aos ouvidos dos escribas que estão ali, eles dizem: ele está blasfemando. Porque como pode um homem se colocar na posição de Deus e dizer: perdoados estão os seus pecados? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Na visão dos judeus e de todos os presentes, o que era mais fácil para Jesus? Perdoar os pecados ou curar? Claro que para as pessoas, perdoar seria mais fácil. E Jesus propõe justamente essa pergunta, provocando todos que estão ali. Porque perdoar pecados está dentro do contexto do foro íntimo. Somente diante de Deus e dentro do seu tribunal, ele sabe exatamente quem é justificado. Mas diante das pessoas que estão ao seu redor, Jesus dizer para fulano de tal ou para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Qualquer uma pessoa poderia dizer isso. E como isso faz parte do foro íntimo, ninguém iria questionar. E Jesus então provoca aqueles que estão ali, e dizendo: o que é mais fácil para você? Dizer: paralítico, toma a sua cama e anda, ou perdoados estão os seus pecados? E aí Jesus, ele diz para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Paralítico, toma a sua cama, levanta e anda. Porque o milagre entrou na esfera do extraordinário. O milagre, agora, a respeito de todos que estão ali presentes, entra dentro do caráter externo. Coisa de tamanha grandeza ainda não era comum acontecer. Mas para que eles soubessem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele então também cura diante de todos que estão presentes, mostrando através do milagre que Jesus é o Messias, o esperado, o ungido de Deus. Meus irmãos, e é isto que o texto nos informa, porque o texto vai dizer que todos, a ponto se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meus irmãos, Jesus, ele é Deus, e ele é poderoso, tanto para perdoar pecados, quanto para curar. E por isso, eu quero nessa noite argumentar com os irmãos ancorado nesse tema. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Perceba por que Jesus é Deus. Primeiro, porque Jesus vê a fé daqueles homens. O texto nos enfatiza no verso 5, diz: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, e eu destaco nesse primeiro ponto o olhar de Jesus para aquele momento inusitado. O texto está enfatizando aqui no plural. Vendo-lhes a fé. Os 5 homens está sendo observado por Jesus. Ao Espírito Santo, que é inerente às obras de Jesus Cristo em todo o seu ministério, está agora dando a ele a percepção daquilo que está no coração daqueles homens. Adolf Hippel, citando Calvino e Bengel,
diz que a fé do paralítico também está inclusa aqui. Ou seja, a análise de Jesus, a partir desse pensamento, é que tanto a fé do paralítico quanto daqueles 4 homens está sendo analisada por Cristo. Isso é interessante, porque nós olhamos a fé dentro de um aspecto dinâmico. Apesar do comentarista citar que a fé do paralítico está inclusa, eu quero observar a ação destes amigos que não desistiram enquanto não levaram o necessitado a Jesus. Meus irmãos, a casa estava cheia. Não tinha como os amigos do paralítico entrar pela porta. Mas eles encontraram uma possibilidade de chegar até Jesus, porque eles acreditavam que ele poderia curar o seu amigo. Meus irmãos, o homem sem Jesus está só, doente, perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que levemos até Jesus. Jesus, ele está olhando a disposição, a criatividade, a coragem daqueles 4 homens, em a fé deles, em procurar uma possibilidade de fazer com que aquele seu amigo chegasse diante de Jesus. Meus irmãos, isso deve falar um pouco a respeito de nós. Nós que oramos, nós que pregamos, nós que convidamos pessoas para chegar diante de Jesus. É importante a gente lembrar, né, que Jesus, ele olha também a fé que está em nós. E é por isso que nós acreditamos em oração intercessória. Porque Jesus, ele nos chama como cooperadores da obra que ele mesmo já reservou em seus eternos decretos. Jesus, ele estabelece tanto os fins quanto os meios. Tem coisas que vão acontecer de forma extraordinária, não vai depender de ninguém. Deus, ele vai curar e ponto, que acabou. Mas tem coisas que vão acontecer por intermédio da oração. Porque Deus já estabeleceu nos seus eternos decretos que a igreja precisa orar para que algo aconteça. A oração, ela é sim um meio de relacionamento com o Senhor, mas também é um meio que Ele estabeleceu para que nós participemos daquilo que Ele já determinou. Nós, meus irmãos, somos participantes da obra que Deus já determinou nos seus eternos decretos. Aliás, o que é um meio, o que é um fim? Deus estabeleceu como o fim a salvação, mas Ele estabeleceu como meio a pregação do Evangelho. Em Efésios vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele já tinha colocado Jesus Cristo como meio pelo qual seria alcançado a salvação. Ele já olhou o fim, a salvação dos seus eleitos, mas Ele também já estabeleceu o meio pelo qual isso ia acontecer, exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, Ele já olhou a dinâmica da salvação, mas Ele estabeleceu um fim pelo qual a igreja seria participante, o meio, a pregação do Evangelho. O texto bíblico diz que os anjos queriam isso, mas Ele estabeleceu que essa missão seria dada à igreja. Perceba a importância de nós estarmos imbuídos na missão que Deus determinou para o seu povo. Precisamos entender a ordem de Jesus Cristo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Pergunto a você, você tem convidado alguém para estar aqui conosco? Você tem pregado o Evangelho? Você tem orado por algumas pessoas que carecem de chegar diante de Jesus? Meus irmãos, naquele dia, Jesus estava pregando o Evangelho, estava dentro da casa. E hoje Deus estabeleceu a sua casa, o corpo de Cristo, a igreja, para que nós também saiamos, anunciamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, venhamos trazer outras pessoas para ouvir a mensagem do nosso Senhor, porque Ele está na casa. Nós somos participantes dessa missão e nós precisamos convidar e pregar outras pessoas. Esses homens aqui, eles não desistiram no meio caminho. Eles olharam, a casa está cheia, mas eles falaram, eu vou seguir um outro caminho. Eles foram criativos a ponto de abrir o teto da casa e descer aquele que necessita de Cristo pelo teto. Sabe, às vezes nós precisamos ser criativos nas nossas abordagens. Às vezes nós precisamos ser ousados e não desistir por conta das dificuldades aparentes. Porque imagine se aqueles homens param no meio do caminho. Meus irmãos, Jesus, Ele olha a fé que está em nós. Se nós cremos que Ele é o Salvador, então vamos orar para que Ele encha este lugar. Vamos pregar para que outras pessoas sejam alcançadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos movimentar as coisas de forma criativa, querendo que o Senhor, através da missão que Ele deu à igreja, a nós, faça a sua obra. Mas perceba comigo, porque Jesus, Ele é Deus. Primeiro porque Ele tem a percepção da fé que está no coração, no nosso coração. Mas também porque Jesus é Deus e perdoa pecados. O texto no verso 5 vai dizer, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Esses líderes, meus irmãos, eram os representantes do Sinédrio. Possivelmente eles estavam ali para investigar Jesus, a fim de delatar Jesus como um blasfemo à lei de Deus. Para os judeus, o campo do perdão só poderia ser dado a Deus, e eles não viam Jesus como Deus. Mas nós precisamos entender que Jesus, Ele é plenamente homem, mas também Ele é plenamente Deus. É aquilo que nós chamamos na teologia de união hipostática, né? São dois que estão ali, mas são indivisíveis. Não tem como a gente explicar como isso acontece, por isso a gente diz que isso é um paradoxo. Nós sabemos, através das Sagradas Escrituras, sobre a Trindade, Ele é um em essência, mas é três em pessoa. Não tem como a gente explicar isso, mas a Bíblia fala sobre isso. E isso é um paradoxo. Não tem como a gente explicar como houve no coração, no ventre de Maria, a gestação de alguém que é santo, no contato com uma mulher pecadora, e mesmo assim, não teve pecado. Meus irmãos, como aconteceu isso? Foi gerado pelo Espírito Santo, mas dentro da nossa razão, a gente não consegue adentrar esses pormenores. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é muito elevado para nós. Nós somos pequenos, nós somos limitados, e o que nós temos a respeito de Deus é apenas uma parcela da sua revelação, porque Deus não adentra, a eternidade não adentra aquilo que é limitado, pequeno e corrupto.
Meus irmãos, mas perceba comigo aqui que Jesus, ele é plenamente homem e também é plenamente Deus. Eu gosto do texto de 1 João, porque ele vai dizer: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, precisamos entender, acima de tudo, que Jesus, ele é Deus. E na condição, de homem, plenamente homem, ele é o segundo Adão. Porque a Bíblia diz que existe o primeiro e o segundo Adão. Pelo primeiro Adão, entrou o pecado, a separação e a morte. Adão, ele tinha a disposição de não pecar, apenas ele. Agora, a gente tem o segundo Adão, Jesus Cristo. No segundo Adão, Jesus Cristo, assim como o primeiro, ele também poderia pecar. Mas diferente daquilo que o primeiro fez, o segundo realiza de forma completa, purificando todos nós mediante a cruz do Calvário. É através do seu sangue e do seu ato que nós fomos justificados. Nós pecamos? Sim, pecamos. Mas aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, já no seu tribunal, ele declarou de forma forense, dizendo: já não há condenação sobre vós. É isso que Paulo vai dizer. Porque Cristo, na cruz do Calvário, morreu a nossa morte. A ira e a cólera divina que deveria ser imputada sobre a mim e sobre a sua vida, porque estávamos convivendo com o pecado adâmico, meus irmãos, foi imputado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós somos perdoados, não por conta dos nossos méritos, mas por conta daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, na condição humana, ele esteve e viveu todas as nossas mazelas. Mas Jesus, meus irmãos, ele também é Deus. Filipenses vai dizer que ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se. Sendo encontrado na condição de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, perceba ainda comigo, e eu caminho para o final, dizendo que Jesus, ele é Deus, porque também ele tem poder para curar. O verso 8 vai dizer: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meus irmãos, por Jesus declarar perdão ao paralítico, o foco temporariamente do milagre mudou no texto. A premissa era
o ato inusitado que está acontecendo, o paralítico descendo do teto para ser curado. Mas agora há uma provocação de Jesus. E aí, a partir da provocação, o foco muda. Agora Jesus quer trazer ensinamento a respeito do milagre que vai acontecer. Jesus está querendo se identificar ali para aquelas pessoas, não apenas como homem, mas também como Deus. E é interessante a gente perceber que Jesus, agora, ele poderia apenas dizer, perdoados estão seus pecados, e ponto. Mas Jesus, ele disse, não. De forma extraordinária e externa, eles vão perceber que aquele que está falando não é homem apenas, mas é o ungido, o esperado por aquele povo e pelas profecias que fora anunciada. Meus irmãos, eu penso com vocês nessa noite que Deus, ele pode curar segundo a vontade dele. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Contudo, precisamos entender o que é e qual é o maior milagre. Aquele homem que estava ali, ele precisava do milagre físico. Ele precisava do milagre físico, mas antes do milagre físico acontecer, Jesus primeiro olhou para a maior enfermidade que ele tinha na alma. Aquele homem, ele não podia se locomover fisicamente, mas também ele não podia se locomover espiritualmente. Por isso que quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz, perdoado estão os seus pecados. E posteriormente, ele usa o milagre externo, o extraordinário, para que eles entendessem todos que Jesus é Deus. Meus irmãos, Deus, ele pode curar, mas como nós fazemos a nossa oração, que não seja feita a minha vontade, mas a sua que está nos céus. Nós não colocamos Deus dentro de uma caixinha de fósforo, limitando ele. Deus, ele é o Criador e dono de todas as coisas. E ele pode, segundo a sua vontade, curar o câncer, curar as mais terríveis doenças. E nós vemos isso acontecer diversas vezes. Mas às vezes, ele não quer agir dessa maneira. Às vezes ele quer fazer o paralítico da alma voltar a andar para o caminho do céu. Às vezes, ele quer nos ensinar com a enfermidade. Ele quer mostrar para nós quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um curandeiro? Jesus é apenas alguém que pode atender às suas demandas materiais? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para esse povo? Quem é Jesus para a religiosidade dentro do contexto de Brasil? Quem é Jesus dentro do evangelicalismo brasileiro? Quem é Jesus para a igreja presbiteriana de Mesquita? Quem é Jesus para você, meu irmão? Jesus não quer apenas curar a sua dor física. Jesus quer curar a sua alma.
Jesus quer que entendamos a missão que Ele nos deu e dizer: o Criador do universo, aquele que morreu a minha morte, que me deu vida quando eu estava destinado ao inferno e à cólera divina, este me tornou participante da maior obra existente. Meus irmãos, precisamos entender a nossa missão. Precisamos entender quem é o nosso Jesus. Hoje de manhã, estava conversando com algumas pessoas e falando da dificuldade que vem sobre nós. Às vezes nós desanimamos, somos pecadores. E aí, um outro irmão passou e falou e disse que assim: eu tenho que estar na igreja, porque isso é bom para mim. Aí eu aproveitei a oportunidade e disse, perdoa minha palavra, né? Eu disse: por isso que eu sou rato de igreja, no sentido de querer estar todos os dias diante daquele que me deu a vida, diante daquele que curou a minha alma, daquele que me deu o movimento das pernas, que me tirou da paralisia da cama que eu estava, para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daquele que tirou meus pés do lamaçal, aonde eu tentava andar e não conseguia, porque o pecado tomava a minha vida, e agora me possibilitou caminhar diante da graça que Ele proporciona para nós através da cruz. Meus irmãos, Jesus é o meu Deus, e por isso a minha vida é dele. Jesus é o seu Deus? Se coloca de pé. Nós vamos estar louvando. Enquanto nós louvarmos, eu queria que você fizesse uma autoanálise, orasse por aquelas pessoas que você quer que estejam aqui. Se você quiser sentir a vontade, como um sinal intercessório, se quiser vir à frente também, pode ficar à vontade. Se ajoelhar na sua cadeira, faça isso. Mas enquanto estivermos louvando, reflita em tudo que foi falado essa noite. Louvemos. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim.
Obrigada pela tua maravilhosa graça, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada pelo teu perdão, pela tua graça, que é rica em nós. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada pela grande obra que o Senhor realizaste na cruz, em favor de cada um de nós. Nós entendemos, Senhor, que nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui. Mas os nossos corações nessa noite, Pai, nossos corações estão gratos a Ti. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho conosco, pelo Teu zelo, Pai. Senhor, enquanto ouvimos a Tua palavra, nós lembramos de muitos que gostaríamos que também estivessem aqui, experimentando, Senhor, deste amor, desta graça infinita. Por isso, Pai, nós levamos os nossos pensamentos e corações a estes também. E o nosso desejo, Senhor, é que a Tua obra, Senhor, seja realizada, seja completa no coração de cada um destes também. E o nosso desejo também é de que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Nos use, Senhor, como instrumentos Teus, para que pessoas possam olhar para nós e enxergar o Teu amor, enxergar a Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, pela exposição da Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Abençoa-nos, Pai, e leva-nos em paz, para que nós possamos passar a nossa semana lembrando de Ti, lembrando do Teu cuidado, do Teu carinho com relação a essa palavra nessa noite. Ó Deus, que possamos fazer a Tua vontade na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Cuide de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tomem o seu assento. Nós estaremos passando para a junta diaconal, que estará fazendo menção ao dia 9, que foi o dia do diácono presbiteriano. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos estar fazendo um momento de oração, de gratidão, né? Tanto de gratidão quanto de que Deus continue abençoando, né? Pela nossa junta diaconal, a junta diaconal da Igreja Presbiteriana de Mesquita. A nossa junta diaconal